pouquinho sobre o arquétipo da donzela, né? Que é essa energia que emerge no nosso inconsciente quando estamos na lua crescente. E a donzela, ela vem representada em várias figuras mitológicas. Uma das figuras que representa a donzela, esse período da adolescência, né, que está associada à lua crescente, é Artemis. Então eu vou contar um pouquinho da história dela, para depois a gente falar dos aspectos simbólicos que tem dessa história e como ela se representa em cada uma de nós. Artemis, ela é irmã gêmea de Apolo, e na hora do parto, né, ela nasce primeiro e ela ajuda a mãe no parto. Por isso ela é uma deusa tão, né, relacionada à ciclicidade feminina e aos aspectos da gestação, do parto, né, embora ela seja uma deusa virgem. Artemis nunca se apaixonou. E a única vez em que ela esboçou se apaixonar por um homem, ela acabou matando ele. Então, ela tem o arco e flecha, e numa brincadeira de aposta com o irmão Apolo, que desafiou ela que atirasse num ponto mais distante, quem acertasse ganhava, e esse ponto era o caçador da qual ela tinha se apaixonado. E ela acerta, o caçador morre, e ela então nunca mais se apaixona, nunca mais busca se apaixonar por ninguém. Tem várias histórias, várias vertentes, vários contos mitológicos sobre Artemis, mas o que eu quero chamar a atenção para esse vídeo é para as características de luz e sombra desse arquétipo, para que você observe e perceba se ele está predominando na sua vida, tá? Geralmente, as mulheres que têm esse arquétipo predominando, elas não se adaptam muito à civilização, a esse mundo corrido, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Elas se cansam no mundo de pedra selvagem, com muitos prédios. Geralmente, a mulher que está predominando o arquétipo da Artemis, ela gosta do mato, ela gosta do campo, ela gosta do barulho dos pássaros, ela gosta de estar entre os animais, tá? Então, ela tende a ser mais esportiva, ela gosta de correr, gosta de atividades físicas. E dentro das civilizações, elas ficam um pouco mais acuadas. Então, elas podem parecer tímidas, podem parecer fracas, quando na verdade elas têm uma vitalidade muito grande. Geralmente, uma mulher que predomina o arquétipo da Artemis, ela, mesmo na velhice, ela tem muita vitalidade e muito vigor. O aspecto luz da Artemis é essa conexão com o próprio corpo, essa amante da liberdade, da independência, da busca por viver bem consigo mesma. O aspecto sombra desse arquétipo é a dificuldade de se relacionar com o outro, principalmente com a figura masculina. É só observar, a Artemis tem um arco e flecha, né? Onde ela pode de longe ferir o amado. Então, são mulheres que mantêm uma distância da figura masculina, por essa independência, por se auto-nutrirem, por se auto-satisfazerem, elas não demonstram ter a necessidade de ter um companheiro, diferente das outras deusas, né? A Deméter, a Hera, a Perséfone, a Afrodite, todas elas têm essa demonstração de precisar, né? E de querer ter um parceiro. A Artemis não, né? Então, o homem que conquista uma mulher Artemis, ele é realmente muito especial, porque essa mulher, ela não
não abre espaço para esse tipo de relacionamento, que seria uma sombra desse arquétipo, tá? Então, como vocês podem perceber, todo arquétipo vai ter luz e sombra, e todos eles estão lá dentro do nosso inconsciente coletivo. Em algum momento da sua vida, pode ser que predomine essa ou aquela deusa, né, mitológica. Porém, todas elas estão aí dentro de você, porque nós temos todas essas funções, né? Nós temos a maternidade, nós temos o trabalho, nós temos o matrimônio, nós temos a sensualidade, tudo está dentro de nós. Apenas uma predomina em um ou outro momento da sua vida. Eu quero ler um pedacinho do trecho desse livro aqui, ó, que traz sobre as deusas, e eu gosto bastante, a deusa interior, do Roger, né? Que ele coloca assim: a Virgem Artemis, arquétipo de uma feminilidade mais pura e mais primitiva, começa a tornar-se importante novamente. Por muito tempo, permanecemos sem representação da feminilidade absoluta. Isso é, que não faz definida pela sua relação ou como amante, Afrodite, ou como filho, Deméter, ou como pai, Atena, ou como marido, Hera. Na verdade, a feminilidade raramente é representada em termos absolutos, mas sempre em relação com alguma outra realidade do mundo masculino. Em geral, quando uma mulher se retira para um território fechado aos homens, ela é vista como pária, uma feiticeira ou uma louca. Quando retratada na literatura, no cinema ou na televisão, a virginidade feminina geralmente surge numa história em que um homem invade esse domínio e transforma a virgem em uma mulher de verdade. Como se a feminilidade jamais pudesse ser completa em si mesma. Quando a mulher que ousa persistir em seu retiro passa-nos a impressão de que ela é feia demais, mal-humorada demais, de alguma forma deficiente. Ela inspira mais desconfiança do que estima. Em contraste, admiramos a figura do ermitão, que são os sábios, iluminados ou simplesmente homens solitários. Eles não nos são apresentados como incompletos, por manter distância do sexo oposto ou por se preservarem castos. Artemis é a lindíssima, tão bela quanto Afrodite. Para alguns, vem assim satisfazer a solidão, a vida natural e primitiva, a qual todos podemos retornar. Quando julgamos necessário nos relacionar apenas com nós mesmas. A Amazona é arqueira infalível. Artemis garante a nossa resistência em uma domesticação que seria completa demais. Além disso, como protetora da fauna e da flora, ela é a figura mais diretamente ligada ao debate ecológico contemporâneo e aos aspectos sociais dele decorrente. O quanto ainda, ou melhor, o quanto nós precisamos ativar um pouquinho do arquétipo da Artemis para que a gente possa ter essa independência e essa completude, né, que o arquétipo da Artemis nos traz.
Em contrapartida, se a gente tá tão imersa, tão dentro desse arquétipo da Artemis, ela traz uma ferida, que é a ferida da solidão. Por ela ter, por exemplo, uma mulher que tem o amor excessivo pela sua liberdade, ela acaba também caindo nessa ferida, nessa chaga da Artemis, que é o fato de viver sozinha e estar sozinha e se sentir sozinha, né? Então, essa mulher que tá na sombra da Artemis e sente essa solidão, ela não está na solitude, tá, gente? Ela tá literalmente na solidão, porque ela não consegue enxergar ou confiar em outra pessoa para poder viver. A solitude não é que a gente não confia no outro, né? A gente apenas opta por ficar consigo mesmo, que não é essa questão na sombra da Artemis. Respeito à sexualidade dessa mulher cuja o arquétipo da Artemis sobressai, com certeza não é uma sexualidade ausente se ela está no seu lado luz. Pelo contrário, né? Se ela está no seu lado luz, ela acessou o seu lado selvagem e, portanto, tem uma fúria e um fogo bastante acentuado. A questão é que a mulher Artemis, ela é independente nesses aspectos, tá? Então, ela pode demonstrar não necessitar, como eu disse em outro momento aqui do vídeo, do masculino para isso. Então, o masculino para se relacionar com ela é um verdadeiro desafio. E aí, se identificou com esse arquétipo em algum aspecto dele na sua vida? Tudo é uma questão de equilíbrio, tá? E se você notou que você tá na sombra desse arquétipo, busque trabalhar isso, busque se permitir entrar na vulnerabilidade, de pedir ajuda ao outro, certo? Na próxima semana eu vou trazer aqui o arquétipo da lua cheia e uma deusa que a gente pode estar comparando com esse arquétipo. Beijo e até a próxima semana.